que nenhuma escolha importa. Muitos pensadores temeram que a perda das certezas religiosas levasse a humanidade para esse vazio. Mas Sartre acreditava que existe uma alternativa. Ele defendia que o significado não precisa vir de fora. Ele pode surgir de dentro da própria existência humana. O sentido da vida pode ser criado através de ações, compromissos, projetos, valores escolhidos conscientemente. Isso significa que a ausência de um propósito pré-determinado não destrói o significado da vida. Ela cria espaço para que o significado seja construído. Se esse conteúdo está ajudando você a compreender melhor filosofia, existencialismo e sentido da vida, escreva nos comentários. A existência precede a essência. Esse é um dos conceitos centrais da filosofia de Sartre. Mas existe algo ainda mais profundo na filosofia existencialista. Uma ideia que pode transformar completamente a maneira como uma pessoa vive. A ideia de autenticidade. E entender esse conceito é essencial para compreender como Sartre acreditava que uma vida com significado deve ser construída. Um dos conceitos mais importantes da filosofia de Jean-Paul Sartre é a ideia de autenticidade. Se muitas pessoas vivem em má fé, tentando fugir da própria liberdade, então viver autenticamente significa fazer exatamente o oposto. Significa reconhecer algo que pode ser difícil de aceitar. Você é responsável pela sua própria vida. Ninguém mais pode viver por você. Ninguém mais pode decidir por você. Ninguém mais pode definir quem você deve se tornar. Para Sartre, uma vida autêntica começa no momento em que uma pessoa aceita essa realidade. Quando ela para de se esconder atrás de justificativas, quando para de culpar circunstâncias, quando para de viver apenas para cumprir expectativas externas. A autenticidade exige algo raro: consciência. Consciência de que cada ação está construindo a própria existência. Mas viver de forma autêntica não significa simplesmente fazer qualquer coisa. Existe uma diferença importante entre liberdade e irresponsabilidade. Uma interpretação equivocada da filosofia existencialista é pensar que, se não existe um propósito universal, então qualquer coisa seria aceitável. Mas Sartre rejeitava completamente essa ideia. Para ele, a liberdade sempre vem acompanhada de responsabilidade. Quando você escolhe algo, você está afirmando que aquele comportamento possui valor. Você está declarando, de certa forma, esse é um modo legítimo de viver. Por isso, Sartre acreditava que cada escolha possui um peso moral. A liberdade humana não é um convite ao caos, ela é um convite à responsabilidade consciente. Segundo Sartre, cada pessoa constrói aquilo que ele chamava de projeto de existência. Esse projeto não é algo planejado apenas uma vez, ele é construído continuamente, através das decisões que tomamos, dos caminhos que escolhemos, dos valores que decidimos seguir. Cada ação contribui para definir a direção da nossa vida. Isso significa que a vida não é apenas uma sequência de acontecimentos. Ela é uma construção contínua, e cada indivíduo é o arquiteto da própria existência. Mas se somos livres para construir nossa própria vida, por que tantas pessoas sentem que estão presas a rotinas que não escolheram? A sociedade oferece muitos papéis: profissões, títulos, identidades. Esses papéis são úteis para organizar a vida coletiva, mas Sartre alertava para um perigo: quando uma pessoa começa a acreditar que é apenas aquele papel. Quando alguém diz, eu sou apenas um funcionário, eu sou apenas um estudante, eu sou apenas parte do sistema, ela pode estar reduzindo sua própria existência.
Para Sartre, nenhum papel social define completamente quem você é. A liberdade humana sempre permanece presente, mesmo dentro de estruturas sociais. Mesmo dentro de limitações, sempre existe algum grau de escolha. Aceitar a liberdade exige coragem, porque significa abandonar a segurança de respostas prontas. Significa viver sem garantias absolutas. Significa assumir riscos. Essa coragem existencial é uma das características mais importantes da filosofia de Sartre. Ele acreditava que viver plenamente exige disposição para enfrentar a incerteza. A vida não oferece um manual definitivo. Cada pessoa precisa construir o próprio caminho. E isso pode ser desconfortável, mas também pode ser extraordinariamente poderoso. Se este conteúdo está fazendo você refletir sobre filosofia, sentido da vida e liberdade humana, deixe seu like. Esse tipo de conteúdo ajuda mais pessoas a descobrirem ideias profundas da filosofia. E agora vamos chegar a uma pergunta que muitas pessoas fazem quando entram em contato com o existencialismo. Se a vida não possui um propósito universal, então como encontrar significado real? Para Sartre, o significado da vida surge quando uma pessoa se compromete com algo, quando decide agir, quando escolhe um projeto. Pode ser uma carreira, pode ser uma causa, pode ser a construção de algo importante. O significado não aparece como uma revelação mística. Ele surge através da ação, através da participação ativa na própria existência. Cada projeto assumido conscientemente adiciona sentido à vida. Outro ponto central na filosofia de Sartre é a ideia de criação de valores. Se não existe um sistema universal de valores imposto à humanidade, então cada pessoa precisa decidir quais valores irá seguir. Isso não significa que os valores são arbitrários, significa que eles são construídos, através da reflexão, através da experiência, através das escolhas feitas ao longo da vida. Essa construção exige maturidade, porque significa assumir responsabilidade moral. Mas existe ainda uma pergunta profunda que precisa ser respondida. Se cada pessoa cria seus próprios valores, como podemos viver em sociedade? Essa questão levou Sartre a refletir profundamente sobre responsabilidade coletiva. E a resposta dele pode mudar completamente a maneira como entendemos nossas escolhas. A filosofia de Jean-Paul Sartre não se limita apenas ao indivíduo. Embora ele enfatize profundamente a liberdade pessoal, Sartre reconhece algo essencial. Nenhum ser humano vive isolado. Cada pessoa existe em relação com outras pessoas. Isso significa que nossas escolhas, inevitavelmente, afetam o mundo ao nosso redor. Quando alguém escolhe agir com honestidade, essa atitude influencia outras pessoas. Quando alguém escolhe agir com indiferença ou injustiça, o impacto também se espalha. Por isso, Sartre acreditava que a liberdade humana possui uma dimensão social. Nossas decisões não são apenas pessoais, elas participam da construção do mundo em que todos vivem. Sartre também explorou profundamente a relação entre o indivíduo e a percepção dos outros. Ele acreditava que a presença de outras pessoas cria um fenômeno psicológico muito interessante. Quando percebemos que estamos sendo observados, algo muda dentro de nós. Passamos a nos ver através do olhar do outro. Essa experiência revela algo profundo sobre a natureza humana. Vivemos constantemente entre duas forças, nossa liberdade interior e a forma como os outros nos enxergam. As ideias de Jean-Paul Sartre influenciaram profundamente o pensamento moderno. Durante o século XX, o existencialismo se tornou uma das correntes filosóficas mais debatidas. Escritores, artistas, psicólogos, intelectuais, muitos foram impactados por essa visão radical da existência humana.
A filosofia existencialista ajudou a abrir discussões importantes sobre liberdade, responsabilidade, identidade, autenticidade e sentido da vida. Mesmo pessoas que nunca leram Sartre diretamente acabam sendo influenciadas por ideias que nasceram dentro do existencialismo. Mas talvez a maior contribuição dessa filosofia não esteja em uma teoria específica. Ela está em uma pergunta que cada pessoa precisa responder por si mesma. Se a vida não possui um propósito pré-determinado, então o que realmente importa? Para Sartre, o significado da vida surge quando uma pessoa se compromete com algo, quando decide agir, quando escolhe um projeto. Pode ser uma carreira, pode ser uma causa, pode ser a construção de algo importante. O significado não aparece como uma revelação mística. Existe uma ideia na filosofia que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria existência. Uma ideia que é ao mesmo tempo libertadora e profundamente assustadora. Segundo essa visão, não existe um propósito pré-definido para a sua vida. Nenhum destino escrito, nenhum plano invisível determinando quem você deve ser. Essa ideia foi defendida por um dos filósofos mais influentes do século XX, Jean-Paul Sartre. E quando você realmente entende o que Sartre quis dizer, algo muda dentro da sua mente. Porque se ele estiver certo, então a pergunta mais importante da vida deixa de ser: qual é o sentido da vida? E passa a ser algo muito mais desafiador. Que sentido você está criando para a sua vida? Hoje vamos explorar a filosofia de Sartre de uma forma profunda. Você vai entender por que Sartre acreditava que o ser humano está condenado à liberdade, por que muitas pessoas fogem da própria liberdade, e como essa filosofia pode transformar completamente a forma como você vive. Mas antes de chegarmos à conclusão mais perturbadora da filosofia existencialista, precisamos voltar ao início dessa história. Se você gosta de conteúdos sobre filosofia, sentido da vida, estoicismo e grandes pensadores, inscreva-se no canal. Aqui você encontrará vídeos sobre ideias que ajudam a compreender a mente humana, a existência e as filosofias que moldaram o mundo. E agora vamos entender como nasceu uma das filosofias mais influentes da história moderna. Para compreender o pensamento de Jean-Paul Sartre, precisamos entender o mundo em que ele viveu. Sartre nasceu em 1905, na cidade de Paris. Naquele momento, a Europa ainda carregava uma forte confiança em ideias tradicionais: religião, moral, progresso. Mas nas décadas seguintes, algo devastador aconteceria. A humanidade enfrentaria 2 guerras mundiais, milhões de mortes, crises políticas, colapsos sociais. Esses eventos mudaram profundamente a forma como as pessoas enxergavam o mundo. Muitas das antigas certezas começaram a desaparecer. Durante séculos, muitas pessoas acreditavam que a vida possuía um propósito definido por Deus. Mas agora, com o avanço da ciência e as transformações culturais, essa certeza começava a enfraquecer. E quando uma pergunta desaparece, outra surge no lugar. Se não existe um propósito pré-determinado, então qual é o sentido da vida? Essa pergunta se tornaria uma das maiores obsessões filosóficas do século XX. E Sartre decidiu enfrentá-la diretamente. Mas a resposta que Sartre encontrou não era confortável. Na verdade, ela era profundamente perturbadora. Uma das frases mais famosas de Sartre resume toda a sua filosofia. Ele escreveu: "A existência precede a essência." Essa frase pode parecer complicada à primeira vista, mas seu significado é revolucionário. Para entender essa ideia, imagine um objeto simples, por exemplo, uma cadeira. Antes de existir fisicamente, alguém já pensou na sua finalidade: sentar. Ou seja, primeiro existe o conceito, depois o objeto é criado. A essência vem antes da existência. Mas Sartre afirma que com os seres humanos acontece exatamente o contrário.
Nós existimos primeiro, e somente depois construímos aquilo que somos. Isso significa que o ser humano não nasce com um propósito definido. Não existe um roteiro pré-escrito. Não existe uma essência fixa determinando quem você deve ser. Você nasce e depois constrói sua própria identidade, através de escolhas, através de ações, através de decisões. Mas se isso for verdade, então algo extremamente poderoso acontece. O ser humano se torna completamente livre. E essa liberdade pode ser muito mais pesada do que parece. Para Sartre, a liberdade humana é absoluta. Não importa o contexto, não importa a situação. Sempre existe uma escolha possível. Por isso, Sartre dizia algo extremamente provocador. Ele afirmava que o ser humano está condenado a ser livre. Essa frase parece contraditória. Como a liberdade pode ser uma condenação? A resposta é simples. Porque a liberdade traz responsabilidade. Se não existe um destino pré-definido, então cada decisão depende exclusivamente de você. Cada caminho, cada escolha, cada direção. Tudo faz parte daquilo que você está construindo como vida. E isso gera algo inevitável: angústia. Se este vídeo está ajudando você a compreender melhor filosofia existencialista e o pensamento de Sartre, deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a recomendar conteúdos sobre filosofia, existência e desenvolvimento intelectual para mais pessoas. E agora vamos explorar um ponto central da filosofia de Sartre. Um comportamento que, segundo ele, domina grande parte da sociedade moderna: a tentativa de fugir da própria liberdade. Segundo Sartre, muitas pessoas não conseguem lidar com o peso da liberdade. Criar a própria vida exige algo difícil: responsabilidade. E por isso muitas pessoas procuram maneiras de escapar dessa responsabilidade. Elas tentam se convencer que não têm escolha, que estão presas às circunstâncias, que são apenas vítimas do sistema. Mas Sartre acreditava que essa atitude representa algo muito específico. Ele chamou esse comportamento de má-fé. Má-fé é quando uma pessoa mente para si mesma. Ela finge que não tem liberdade. Ela se comporta como se fosse apenas um papel social. Um exemplo simples ajuda a entender isso. Imagine um garçom num restaurante. Ele executa todos os gestos de maneira exageradamente profissional. Cada movimento parece ensaiado. Cada expressão parece calculada. Segundo Sartre, nesse momento o garçom pode estar vivendo em má-fé, porque ele está se reduzindo apenas ao papel de garçom, como se sua existência fosse limitada àquela função. Mas Sartre lembra algo importante. O garçom não é apenas um garçom. Ele é um ser humano que escolheu exercer aquela profissão. Ele continua livre para mudar, para decidir, para redefinir sua vida. Mas quando ele se convence que não possui escolha, ele entra em má-fé. Esse conceito explica algo curioso sobre a vida moderna. Muitas pessoas vivem como se estivessem presas a uma identidade fixa. Mas para Sartre, nenhuma identidade é definitiva. Segundo Sartre, o ser humano não possui uma essência fixa. Nós estamos constantemente nos transformando. Cada ação redefine quem somos. Isso significa que a identidade não é algo estático, ela é dinâmica, ela está sempre em processo de construção. Essa ideia muda completamente a forma como enxergamos o futuro, porque significa que o passado não determina completamente quem você será. Mesmo que alguém tenha cometido erros, mesmo que tenha vivido anos num caminho errado, sempre existe a possibilidade de mudança. Sempre existe a possibilidade de reconstrução. A existência permanece aberta. Mas essa liberdade traz uma pergunta inevitável. Se cada pessoa pode criar seu próprio sentido para a vida, então como evitar cair no vazio do niilismo? Essa foi uma das maiores preocupações da filosofia existencialista. Quando as antigas estruturas de significado desaparecem, surge um perigo: o niilismo. O niilismo é a sensação de que nada possui valor real, que tudo é indiferente. Se isso for verdade,
Então não há razões objetivas para escolher um caminho, para definir um valor,